Um português, um croata e um suíço entram à conversa numa igreja, mas são de lá corridos rapidamente porque é a casa de Deus. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é João Aurelides Macedo, sou pastor na Croácia. Estou aqui com o Samuel Cunha, que é pastor na Suíça. Olá, Samuel. Olá a todos. E estou aqui também com o Roberto Marques, que é pastor em Portugal, nas Ilhas dos Açores. Olá, Roberto. Olá a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e vamos de imediato passar à nossa rúbrica habitual, os pingos de leite. Então começamos hoje com o Samuel, que nos traz um pingo de leite interessante. Samuel, dou-te a palavra para tu explorares o teu pingo de leite. Isto vai ser um pingo de leite colaborativo. Vocês já vão perceber porquê. Em 2024, a Igreja Adventista Mundial vai celebrar os 150 anos do envio do John N. Andrews, o primeiro missionário oficial da Igreja Adventista. É interessante que todos os canais americanos dizem o primeiro missionário da Igreja Adventista e todos os canais suíços dizem o primeiro missionário oficial, porque antes dele houve outras pessoas que também já eram adventistas e já estavam cá na Europa. E vai haver várias celebrações a nível da América, mas em especial aqui na Suíça vamos ter uma celebração para o país inteiro, ou seja, com as duas conferências, a conferência francesa e italiana e a conferência alemã. E isto foi anunciado esta semana e eu fiquei a pensar sobre isto, sobre esta coisa de celebrar marcos do passado e não tenho assim uma resposta muito clara, por isso decidi trazer isto aqui para os pingos de leite e vos perguntar o que é que vocês acham deste tipo de celebrações. Acham que é benéfico para a igreja, que não é benéfico para a igreja? Ajudem-me a construir a minha opinião porque ela não está construída ainda. Portanto, realmente é um pingo de leite colaborativo. Roberto, o Completamente. que é que tu achas? Ora bem, eu por regra sou alguém que gosta de uma boa festa, de uma boa celebração, desde que sejam doses pequenas. E é verdade que a maneira como nós marcamos essas datas tem muito que se lhe diga, porque a partir do momento que nós somos uma instituição ou alguém que olha mais para o passado do que para o futuro, se calhar isso já revela alguma coisa acerca da nossa mentalidade e da nossa maneira de estar. E eu acho que deixa-me um bocado desconfortável nós tornarmos uma igreja que se fixa mais no passado do que propriamente a esperança que o futuro pode trazer. Mas por outro lado eu gosto de celebrar, eu acho que também é importante, sobretudo quanto à escolha que nós fazemos daquilo que nós celebramos do nosso passado, acho que isso também é importante. Hum, Acho que o facto de nós celebrarmos um missionário, quer ele seja oficial ou não oficial, se calhar diz algo importante acerca de quem é que nós queremos que seja as nossas referências e qual é que nós queremos que seja a nossa identidade como igreja. Acho que estou um bocado dividido. Aonde eu não estou dividido é na questão de que a forma como fazemos é tão importante como essas datas e como a frequência dessas datas. uhum. Fazer algo simplesmente para dizer que fazemos, não é? Acho que também não é o ideal. Se realmente houver esse propósito e essa intenção de reforçar essa identidade, acho que sim. Se for simplesmente para fazer calendário, acho que é desperdício de dinheiro, de tempo e pessoalmente da minha paciência. E tu, Joca? Eu acho que vocês sabem que eu gosto de história. Aqueles que me conhecem sabem que passei uns certos anos da minha vida a pastar em história, como certas pessoas diriam. E por isso, como é lógico, acho que tem um certo interesse celebrar pessoas do passado, pioneiros da nossa igreja, etc. Por outro lado, também talvez não fosse má ideia nós aproveitarmos estas oportunidades para revisitar a nossa história e para tentarmos perceber de uma forma se calhar um bocadinho mais equilibrada o que é que realmente aconteceu, não é? Por exemplo, como tu mencionaste muito bem, Samuel, o Andrews provavelmente não terá sido o primeiro missionário, foi o primeiro oficial, certo? Uhum. Talvez fosse se calhar um bom momento para nós
revisitarmos um bocadinho a história do Anjos, desfazermos um bocadinho o mito que se criou à volta desse personagem, nada contra, nunca o conheci, por isso nada contra ele, mas talvez talvez fosse uma boa oportunidade quando celebramos realmente alguma coisa deste género, tentarmos desconstruir um bocadinho também esses mitos que às vezes facilmente se criam à volta dos personagens históricos. Por isso, sim, celebrar, mas com cuidado. Obrigado, vocês ajudaram-me a estruturar melhor o meu pensamento em relação a isto, por isso dou por terminado o meu pingo de leite. No próximo mês podes trazer o teu relatório acerca de como é que o teu pensamento ficou estruturado. Obrigado, Samuel. Vamos passar a um outro pingo de leite trazido pelo Roberto desta vez, que nos fala um bocadinho sobre estatísticas. Roberto. Mais um tema apaixonante aqui no Exatamente, Café com Leite. exatamente. História, Estatística, estatística. idade, história. Andas a ler estatísticas até altas horas da noite? Como é que é? Ando e a perder o sono com isso. Eu trago-vos o relatório. Nós estamos a gravar no 3 de dezembro e tivemos na edição deste mês, na revista Adventista Portuguesa, os relatórios que foram apresentados pela administração e o resto dos departamentais da União. E aquilo que me chamou mais a atenção foi o relatório do nosso caro secretário executivo da UPAS, do pastor Júlio Carlos. Que é claramente um ouvinte do nosso podcast, por isso aqui um banhagem. Assíduo, ou talvez não, vamos deixar aqui a dúvida planar. E ele apresentou um relatório até bastante extenso, com bastantes dados para assimilarmos. E eu queria só reter um ponto, que veio confirmar algo que tem sido o meu sentimento e a minha observação já há alguns anos, tem sido também a observação de alguns colegas com quem eu tenho partilhado esta preocupação, que é uma preocupação para mim, que é o estado da Igreja Adventista em Portugal, no sentido em que nos últimos mais ou menos 20 anos, se não estou em erro, estou aqui a dizer de memória, posso estar em erro, mas nos últimos 20 anos da Igreja em Portugal, se não fosse o efeito da imigração, seja de primeira geração, seja de segunda geração, não é? Porque nós depois temos os imigrantes de primeira geração, os seus filhos já crescem em Portugal, batizam-se nas nossas igrejas, não é? Mas se não fosse este efeito, muito provavelmente a Igreja Portuguesa, só com portugueses, não é? Não teria crescido, ou se calhar teria diminuído bastante. O que vai mostrar é uma das conclusões, não propriamente explícitas, mas uma das conclusões que nós podemos tirar dos dados que foram apresentados, que vai reforçar mais uma vez a nossa incapacidade de sermos percutantes com a sociedade em geral, de tocar as ansiedades e a necessidade espiritual que a sociedade portuguesa tem. E por outro lado também vai reforçar ainda mais o sentimento que eu também tenho, mais uma vez partilhado com muitas pessoas, que nós temos uma taxa de retenção de jovens na igreja ínfima em relação àquilo que deveria ser. Eu também vou utilizar mais um dado de cabeça, por isso peço desculpa de não poder dar referência, mas houve um estudo que foi feito em França em relação a como é que deveria ser a taxa de crescimento da igreja se nós conseguíssemos batizar todos os jovens que frequentam as nossas igrejas por pertencerem às famílias adventistas. A taxa de crescimento da igreja em França deveria ser 10% anuais, se nós conseguíssemos reter a totalidade desses jovens. A taxa de crescimento da igreja portuguesa neste ano, e citando o relatório do nosso caro secretário da UPASD, está nos 4% e qualquer coisa, e será se calhar o melhor ano de sempre da União Portuguesa. Assustador. Não sei se a percentagem de 10% de retenção de crescimento, caso a retenção fosse de 100% em Portugal, se aplica da mesma maneira que a França. Claramente haveria sempre um ajuste a fazer, positivo ou negativo, não sabemos, não é? Não houve nenhum estudo similar em Portugal, mas eu acredito que seria maior do que estes 4%. E o facto de nós, é verdade, temos crescido, não é? Houve um crescimento bastante acentuado da igreja, não é? Nestes últimos anos, nós passámos de 8 mil e qualquer coisa a 11 mil e qualquer coisa, é significativo, mas mesmo assim fica muito aquém daquilo que nós poderíamos crescer.
E lá está, e mais uma vez vem realçar algo que é importante nós em Portugal compreendermos, que sem este efeito de imigração, não é? Nós teríamos, se calhar, na mesma situação que outros campos na Europa neste momento enfrentam, que é enfraquecimento da igreja, envelhecimento da igreja e perigo de desaparecimento da igreja também, se não for feito nada para reverter. Lanço o alerta. O momento para fazer mudanças é agora e nós podemos começar estas mudanças na igreja local. Uhum. Nós não precisamos de esperar que a União ou que um departamento faça isso. Nós podemos começar a mudar. O que é que nós podemos fazer para tornar a igreja mais pertinente para as pessoas, para os jovens, para as famílias? O que é que nós podemos fazer para encorajar os jovens a ficar na igreja? Eu acho que é uma desculpa demasiado fácil deitarmos sempre a culpa para os outros. Se calhar há qualquer coisa que nós também podemos fazer. É esse o meu pingo de leite. Samuel, o que é que tu tens a acrescentar aqui? Eu estou quase emocionado com isto. Tipo, isto parecia um daqueles discursos do Braveheart, tipo, antes das batalhas. E não estou a dizer isto com gozo, estou a dizer de forma humorística, mas exprimo exatamente aquilo que eu sinto. E as estatísticas são muito rudes em relação àquilo que é os jovens. Quando eu estava no departamento, sabia que a estatística mundial é 48% dos jovens abandonam a igreja antes dos 25 anos. 48% é uma média, significa que há países em que há uma retenção superior, não é? Mas também há países em que a retenção é inferior, ou seja, há países em que existe 60%, 70% dos jovens, 80% dos jovens que abandonam a igreja. E para mim, uma coisa é clara: é o modelo de igreja que nós temos na maior parte dos países na Europa não funciona. E eu peço imensa desculpa às pessoas que estão a ouvir e que se sentem bem com esse modelo de igreja, porque efetivamente existem pessoas que se sentem bem. Eu sou uma delas, eu sinto-me bem com o modelo de igreja tradicional. A prova é que até quis me tornar pastor e tudo, mas este modelo de igreja não tem capacidade de converter os contemporâneos. Não está a funcionar. E estas estatísticas que foram partilhadas pelo Roberto vêm de novo dizer aquilo que se anda a dizer nos corredores da igreja há anos, há décadas, que é o modelo de igreja não funciona. Por isso, para mim, a palavra-chave aqui é mudança, e como disse bem o Roberto, se calhar começar a nível pessoal, depois a nível local, quem sabe talvez um dia a nível nacional e europeu. Sim, sim. Eu também gostava de acrescentar aqui só mais uma. Dar também a minha chega, não é? E dizer que concordo perfeitamente com aquilo que o Samuel disse. Para mim, o modelo de igreja, apesar de eu ser algo que eu respondo bem a ele, acho que é um modelo que está claramente a falhar na Europa e temos que arranjar, como já disse o Roberto, temos que arranjar formas alternativas. Dizer apenas talvez que nós sabemos que no que toca à perda dos jovens, que foi um dos aspectos que o Roberto referiu, muitas vezes isso acontece porque os jovens não sentem ou o apoio da igreja ou não sentem que as suas perguntas são apreciadas ou têm algum tipo de resposta dentro da igreja, não é? E daí temos, sobretudo, naqueles jovens que chegam à altura da sua vida, em que vão para a universidade, em que saem muitas vezes das suas casas, perdem aquelas raízes com a sua comunidade local, com a sua família, e depois começam a encontrar perguntas, começam a encontrar uma forma de pensar diferente. É normalmente nessa altura que os jovens acabam por sair, e talvez também não fosse má ideia nós tentarmos focar-nos um bocadinho nisso, tentarmos dar respostas ou pelo menos interagir com as perguntas que os jovens têm de uma forma positiva e não apenas dizer que não faz sentido colocar estas perguntas, não, tentar realmente responder, pensar, se for necessário recalibrar o nosso pensamento. Acho que isso é algo que é importante fazermos se quisermos conseguir de alguma forma reter os jovens, não é? Mas parece-me que o problema é mais acentuado do que apenas isso, não é? Também já agora agradecer a todos os imigrantes por nos fazerem crescer aqui na Europa. Equilibrarem a nossa balança. Por nos Exatamente, e permitirem portanto também descobrir coisas novas, não é? Sem Eles dúvida. exato, são, eles são um grande contributo. Eu sem nem, dúvida. nem é a questão, não era essa, por isso é que eu também não abordei. Sim, Eles são sim. um grande contributo.
A única coisa que me entristece nesta história toda é que, infelizmente, graças a esse contributo, há outras coisas que são escondidas ou mais facilmente ignoradas. E isso Uhum. é que é a parte menos boa, não é? Porque nós precisamos de quantos mais melhor, mas nós também precisamos de conseguir ter um. Prontos, vocês falarem em modelo, podemos usar Uhum. outras palavras, mas nós temos que arranjar maneiras de sermos relevantes para a sociedade e Uhum. sermos relevantes para os nossos jovens. Se nós não dermos resposta nesse sentido, se nós não dermos razão para eles quererem estar connosco, estamos a falhar. Não é o modelo daquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio para ser relevante e se nós não conseguirmos ser relevantes, estamos a falhar na nossa missão e era simplesmente esse o meu Uhum. objetivo com este pingo de leite. Ok, obrigado Roberto pelo teu pingo leite. E eu vou trazer um pingo leite que, quer dizer, está relacionado quer com o pingo leite de Samuel, quer com o pingo leite do Roberto, e vocês já vão ver porquê. Temos O aqui meu uma pingo leite tríade de assuntos monótonos. estamos, No estamos fundo, aqui hoje. no fundo, o teu pingo de leite é o queijo ralado em cima daquilo que a gente já cozinhou. Exatamente. Ora, aí está. Portanto, eu queria falar, queria falar um bocadinho sobre uma certa narrativa que eu vejo muitas vezes na nossa igreja e que se calhar, sobretudo, pessoas fora da Europa têm acerca do que é ser um pastor, do que é fazer parte da igreja na Europa, não é? Eu recentemente ouvi alguém a dizer, alguém numa posição de liderança aqui na Croácia, alguém a dizer que se nós não trabalharmos, vêm os estrangeiros e vão fazer o trabalho por nós, não é? E eu, como é lógico, tenho certos problemas com esta afirmação. Mas tu não és um croata de gema? Tu não és um croata de Exatamente, gema? exatamente, não é? Pronto, mas fiquei, portanto, de onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar precisamente ao ponto de que eu acho que a narrativa que está por trás de uma afirmação como estas é uma narrativa que me parece ser passada muitas vezes fora da Europa acerca da Europa, que é que nós na Europa não trabalhamos suficientemente, nós na Europa só nos queixamos, nós na Europa só vemos as coisas de um ponto de vista negativo, e nós na Europa, se quisermos entrar numa parte espiritual, não oramos o suficiente, não é? E há toda uma série de coisas que nós na Europa supostamente não fazemos e que as pessoas noutras partes do mundo fazem, e por isso é que a igreja noutras partes do mundo está a crescer e não na Europa, não é? E eu quando sou confrontado com este tipo de narrativa, lembro-me sempre de uma conversa que eu tive com um colega nosso também, pastor, que é neste momento o presidente da missão da Albânia. Portanto, para os nossos ouvintes brasileiros e portugueses, há um brasileiro que é presidente da missão da Albânia, não é? Portanto, só para vocês ficarem a saber. E ele disse uma coisa muito interessante. Aliás, duas coisas muito interessantes. A primeira foi que ele não fazia ideia do que era o contexto da igreja na Europa. Portanto, foi preciso chegar aqui para conseguir realmente perceber o que é trabalhar no nosso contexto europeu. Tinha uma série de preconceitos acerca do que era trabalhar no contexto europeu quando estava no Brasil, mas que só quando chegou aqui é que percebeu. Por outro lado, dizia ele, agora que estou aqui, não quero ir para outro lado nenhum. Portanto, ele sabe que os desafios são muito grandes, que na Albânia, por exemplo, em todo o país, nós temos cerca de 100 membros, creio eu. Portanto, é uma comunidade bastante pequena. E ele dizia, eu quero estar aqui, eu gosto deste desafio, eu gosto de tentar arranjar formas de ser, lá está, um bocadinho criativo, aquilo que o Samuel estava a dizer, de tentar abordar as coisas de uma forma mais positiva, e lá está. Portanto, só queria tentar, se calhar, desconstruir aqui um bocadinho esta narrativa que eu ouvi de alguém numa posição de liderança aqui na Croácia. Não sei o que é que os meus colegas têm a dizer em relação a isto, Samuel. O que é que tu achas? Achas que nós somos todos uma cambada de preguiçosos? Ahm, não acho que nós sejamos uma camada de preguiçosos. Também ouvi uma altura um barulho de corredor parecido com esse. Também um administrador cá disse que tinha ouvido na conferência geral
que as coisas não funcionavam na Europa porque nós não fazíamos os métodos como em determinados países e que era preciso mandar para aqui missionários de outros países para nos ensinarem a nós como é que se faz aqui o trabalho. E pronto, e nós rimos-nos quando ouvimos isso, não é? Porque as pessoas muitas vezes não compreendem o desafio que é trabalhar na Europa. E gostava de comentar aquela questão que tu disseste em relação aos estrangeiros, que é, eu sou estrangeiro, e isto toca um bocado também aquilo que foi dito pelo Roberto no Pingo de Leite dele. Eu sou estrangeiro, mas eu sonho com uma igreja de suíços. Ou seja, Hum. não é porque eu sou estrangeiro que eu sonho ter as igrejas na Suíça cheias de portugueses. Perdão a todos os portugueses que gostariam de me utilizar como pessoa para emigrar, contacto para emigrar. Estou a brincar, mas não tenho poder nenhum para isso. Mas Estou a brincar, mas a falar a sério. Não me usem para isso. Não me contactem para isso. Portanto, não, mas sendo muito sincero, eu acho que a partir do momento que nós queremos uma igreja pertinente para a sociedade, essa igreja tem que ser representativa da sociedade. Por isso, se eu tenho uma igreja que está implantada na Suíça ou em Portugal e a maior parte das pessoas que estão dentro dessa igreja tem uma nacionalidade que não é proporcional à quantidade de pessoas que existem no país, minha igreja não está a ser tão pertinente. Da mesma forma que se tiver uma igreja só com velhos e numa sociedade super jovem, não estou a ser pertinente. Ou seja, eu defendo a pertinência de uma igreja e justamente acho que as pessoas que são, eu tenho dificuldade em pronunciar esta palavra em português, autóctones, é assim que se diz, não é? As pessoas que são autóctones têm que se preocupar com os problemas do seu país. Há um exemplo que o Roberto pode falar com muito mais propriedade que eu, porque foi pastor lá, mas é o exemplo tipo aqui na Europa, não é? Que é a Igreja Adventista no norte da França, onde hoje em dia, que números é que eu posso dizer, Roberto? 90%, 95%? Sim, Aqui há uns anos atrás já tinha passado os 90%, sim. Ok, 90% da igreja são pessoas que vêm das Antilhas. Ou seja, não são franceses metropolitanos, como se diz aqui. E isso é complicado, porque significa que, de uma forma ou de outra, a Igreja Adventista no norte da França não está a ser pertinente para as pessoas que vivem neste país, para os franceses. Tenho consciência que o que eu estou a dizer é extremamente polémico, mas é também a visão que eu tenho sobre o assunto, por isso tenho que ser honesto. Obrigado, Samuel. Roberto. Eu também fui confrontado com observações similares àquelas que vocês receberam, não é? Aqui na Europa, basicamente aqui na Europa não se faz as coisas corretamente, não existe fé, não existe espiritualidade, não existe perseverança, não existe tudo o que vocês quiserem, não existe. Por isso é que vocês não têm os mesmos resultados que, por exemplo, uma América do Sul, ou uma América Central, ou uma África, ou onde quer que seja que a missão adventista cresce quase nos 2 dígitos, não é? Há sítios em que isso acontece. O meu pensamento, por um lado, é estas pessoas têm uma visão deturpada daquilo que é a evangelização, não é? Porque assimilam evangelização com resultados, e resultados é em números de batismos, que para mim pessoalmente não é o mais indicado. E depois é aquilo que vocês mencionaram, que é não tem uma compreensão daquilo que eles estão a dizer, é a ignorância que os está a motivar sobretudo. Porque depois, quando eles próprios tentam aplicar esses processos ou esses métodos de evangelismo, os resultados são muito reduzidos também, igual ou pior do que outros métodos que nós usamos aqui na Europa, criados aqui e pensados aqui. Ou então, depois aí é que pode às vezes ser um bocadinho mais difícil para eles compreenderem realmente a situação, é que os métodos deles funcionam em populações imigrantes. E como têm sucesso, um certo sucesso junto dessas populações, de alguma maneira eles sentem-se justificados a continuar a pensar da mesma maneira, porque tivemos batismos. E depois pode acontecer, como eu também já ouvi alguns comentários nesse sentido, nunca em público, mas feito de forma informal, que é o problema já não é os métodos, já não é a igreja, é a população europeia que é pervertida ou completamente desprovida de sentimento de espiritualidade, que não quer saber de Deus e tudo mais, não é? Quer dizer,
tentamos sempre deitar as culpas em cima do outro, e o outro pode ser alguém fora da igreja, pode ser alguém dentro da igreja. E eu acho que isto é fruto de alguém que simplesmente não quer ver a realidade como ela é, não é? Nós vemos taxas de crescimento em algumas igrejas na Europa, sobretudo evangélicos, mas vemos taxas de crescimento muito grandes, por isso nós não podemos dizer que a população europeia é desprovida de qualquer sentimento do sagrado, ou o desejo de conhecer a Deus, ou do que quer que seja, não é? Acho que é relativamente fácil compreender isso. Se não quer dizer também que nós tenhamos que fazer tudo aquilo que eles fazem, mas claramente há aqui qualquer coisa que pode ser feito para nos permitir ter um impacto maior a nível da sociedade. E eu acho que é um sentimento partilhado por nós três, não é? Eu acho que pior do que ter uma igreja errada é ter uma igreja que é irrelevante. Sem E dúvida. eu não quero ter uma igreja irrelevante para a sociedade. Uhum. É um grande desafio. Felizmente, acho que começa a haver uma maior sensibilidade a nível da administração da igreja, quando falamos de esferas superiores, nomeadamente a nível da Conferência Geral. Tem sido o retorno que eu tenho tido, nomeadamente graças a algumas formações que tenho tido nesta área, e espero que sim. Espero que sim. Partes, eu acho. Eu não faço parte do círculo secreto da Conferência Geral, por isso não posso falar muito mais, mas aquilo que eu uso como critério é: se a igreja está disposta a investir dinheiro, normalmente quer dizer que ela considera como uma prioridade. E nesse caso eu tenho visto grandes diferenças a nível da administração da igreja, a nível da Conferência Geral nesse sentido. Agora, se ela é unânime, se ela é desejada por todos, acredito que não. O que é desejado por todos na nossa igreja? Em cada 2 ou 3 adventistas tens para aí 5 ou 6 opiniões diferentes, por isso... Só eu já tenho 3 diferentes na minha cabeça neste momento. Acredito que sim. E pronto, era este o meu breve comentário. Muitas das vezes esses comentários que nós ouvimos acho que são fruto da ignorância. Obrigado, Roberto, pelo teu comentário. E com isto terminamos os nossos pingos de leite de hoje e passamos à moagem do grão que vai ser feita pelo Samuel. A memória mais antiga que eu tenho na igreja do Porto é de descer da escola sabatina e ir para o salão de culto onde estavam os meus pais e ver aquelas grandes portas se abrirem, aquele edifício que a mim em pequeno parecia absolutamente gigantesco, e sentir uma vergonha gigante porque agora tinha a missão de passar no meio daquele corredor ao lado de todas aquelas pessoas. Por cima, os meus pais tinham o hábito de sentar mais à frente, então para que aquele caminho fosse o mais rápido possível, muitas vezes eu corria. E ao correr, esbarrava literalmente nos braços de membros de igreja zelosos que me seguravam no corredor e sussurravam-me ao ouvido: devagar, devagar, estamos na casa de Deus. Um outro episódio também, aproximadamente na mesma época, não sei se o Joca se lembra disso, lembro que estávamos durante uma reunião social que na altura se passava no segundo andar da igreja, porque foi antes das obras, e as crianças da altura conseguiram se afastar dos adultos e andávamos a ver a igreja à noite e novamente fomos até àquela porta quase sagrada de entrada no templo e começamos a desafiar-nos a entrar dentro do salão de culto. A pequena nota, era noite, estava escuro e óbvio que não era assim o sítio mais agradável de entrar. E estávamos ali a desafiar-nos uns aos outros a ver quem é que tinha a coragem de entrar lá dentro. Nenhum de nós teve coragem, não posso dizer quais foram as razões de cada um, podem ser diversas razões, mas para mim está claro qual foi a razão pela qual eu não consegui entrar. Era pelo facto que Deus estava ali e certamente não queria ser incomodado por mim. A grande questão para hoje é essa: será que Deus estava mesmo ali? Muitos de nós fomos educados que sim, muitas das nossas igrejas até têm a palavra templo do lado de fora e de uma certa forma há muita gente que considera a igreja como uma continuidade do Templo de Salomão. Mas o que é que a Bíblia ensina verdadeiramente sobre o edifício ao qual chamamos igreja? Será que esse espaço é efetivamente um espaço sagrado em que Deus está presente?
É esta reflexão que vamos tentar ter juntos e são este tipo de perguntas que vamos tentar responder. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: a Igreja Hum. é um fiel herdeiro do Templo de Jerusalém ou então não é bem assim? Não sei quem é que gostaria de se lançar primeiramente nesta resposta. Joca, vou-te passar a palavra. Então, quando estás na tua igreja aí, sentes que estás dentro do templo, tu até vives dentro do Bom, templo, não é? exatamente, eu vivo aqui, não é? Portanto, Que nem o profeta Samuel, hein? exatamente, exatamente. Portanto, claramente há uma ligação, não é? Não, eu para já começar por dizer que aquilo que o Samuel contou é verdadeiro. Eu lembro dos episódios, também tinha a mesma, a mesma sensação. Fico com pena de Samuel não ter mencionado que nós tínhamos um medo aterrador de subir ao púlpito da igreja, não é? Exatamente, sim. Havia umas escadinhas e nós Yeah. podíamos estar nas escadas, mas nem sequer pensar em colocar um pé no púlpito. Porque cairia um raio, certamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Na minha cabeça isso era bastante claro, né? Portanto, confirmo tudo aquilo que o Samuel disse. É assim, para mim parece-me claro que não há uma ligação direta. Isto foi algo com que eu, por exemplo, tive que lidar quando vim aqui para a Croácia. Na parte de alguns dos membros da nossa igreja havia muito esta narrativa, não é? O templo é a casa de Deus, é onde Deus está, não é? Então nós não podemos falar sobre, não podemos ficar a falar dentro do salão. Mas já mencionamos várias vezes, mas aqui na nossa igreja em Rieca temos uma igreja relativamente dividida em termos de abordagens ao ministério, pensamento teológico, abordagens à missão, etc, etc. E então havia pessoas que estavam perfeitamente confortáveis no final de um culto a ficar a conversar dentro da igreja, ainda há, graças a Deus, e havia outras pessoas que achavam aquilo uma completa falta de respeito para com Deus, não é? E eu lembro que tive que fazer um sábado de manhã uma intervenção e dizer: atenção, amigos, a teologia que nós temos em relação a isto não é que isto é a continuidade do Templo de Salomão, não é? Tive também que fazer uma distinção. No croata não há uma distinção entre a palavra dedicado e santificado, ou seja, na cabeça de muitas das pessoas aqui na Croácia, o templo, uma igreja não é um edifício dedicado à causa de Deus, à obra de Deus, é um edifício santificado para a casa de Deus, não é? E isso, como Podes é lógico. fazer a distinção para os nossos ouvintes entre dedicado e santificado? Porque poderá, se Ora, calhar, mesmo no contexto português, haver pessoas que pensem que essas palavras são sinónimos. o santificado, como é lógico, tem uma carga teológica mais forte. Alguém que é santo é alguém que nós normalmente pensamos, pelo menos, não tem pecado, ou então, no contexto da teologia católica, alguém que foi elevado a esse estatuto porque tem uma ligação especial com Deus, etc. Não é? E nesse contexto, a palavra santificado, pelo menos no inglês, que é onde nós retiramos a nossa teologia no que toca a isto e a nossa política também, em relação aos edifícios. O santificado seria realmente dizer assim: ok, este espaço físico é santo, não é? Lá está. Como o Samuel dizia, nós não podemos entrar porque aqui vive Deus. Se calhar temos que tirar os sapatos à porta, não é? Quase. Um dedicado é um espaço que é colocado para uma certa função, neste caso, o avanço da obra de Deus. E se no entender das pessoas que utilizam esse edifício, por exemplo, o avanço da obra de Deus pode ser feito através das conversas que se tem no final de um culto, através de outros programas que são feitos dentro daquele edifício, isso continua a ser causas que são dedicadas para a obra de Deus, Hum. certo? Ou seja, lá está, é a mesma coisa que um piano, não é? O piano que é santificado ou um piano que é dedicado. Também havia, pelo menos em Portugal, havia essa ideia, não é? Este piano foi dedicado à obra de Deus, por isso não podemos tocar todo tipo de músicas. Ok, mas imagina que agora vamos fazer uma reunião social, numa certa noite, não vamos tocar músicas que não sejam cristãs, mesmo que até essa reunião social possa ser um momento em que se calhar vamos ter visitas, vamos ter pessoas que vão pela primeira vez estar num edifício de uma igreja e que podem desta forma
aproximar-se de Deus. Bem, eu estou aqui já numa explicação muito, muito longa, mas basicamente essa é a diferença, não é? Portanto, algo que é santo, algo que é ganhou uma certa qualidade especial teológica, sobretudo, ou algo que é utilizado para uma causa, para uma obra, para isso aí é a diferença, não é? Podia estar agora aqui a falar até amanhã. Vou deixar que o Roberto também intervenha para tentar responder a esta pergunta. Gostava de falar sobre a Bíblia também, o que é que a Bíblia diz, mas se calhar o Roberto vai mencionar isso, por isso vou deixar o Roberto falar. Se ele não mencionar, falo eu outra vez. Obrigado, Joca. Penso que já respondeste às 3 perguntas que eu tinha preparado para este momento. Foi a moagem do grão. Estou a brincar. Então, Roberto, fala-nos sobre o templo de Ponta Delgada. Tu tens acesso ao lugar santíssimo? Ou, Nós não temos templo em Ponta Delgada. Temos uma interessante. igreja. Ok, então explica-nos Acho que é então. importante começarmos a responder. Eu vou tentar não antecipar as outras perguntas do Samuel para ele Ai, poder agora já também- podes. Eu já estou aqui a escrever umas novas perguntas que eu vou fazer, ok. às quais vocês não Sinto-me estão mais à preparados. vontade. Então sinto-me mais à vontade. Força, força, na boa mesmo. Eu acho que é importante, quando nós analisamos esta questão, fazer a distinção, que eu também acho errada, não é? De falar do edifício como a igreja. O edifício não deveria ser chamado a igreja, na minha opinião. Uhum. Não é assim que ele é usado na Bíblia, nem no Novo Testamento. A igreja era exclusivamente para falar de um grupo de pessoas, não para falar de um edifício, e eu acho que o erro começa logo aí. Sem dúvida. Porque a partir do momento que tu falas de um edifício como a igreja, depois é mais fácil de tu assimilares isso ao templo do Antigo Testamento. Quando nós analisamos um bocadinho o texto bíblico, nós não temos locais consagrados como templos no Novo Testamento. Quando nós tentamos estudar a narrativa do Novo Testamento acerca desta noção de templo, nós temos duas afirmações: é que Jesus veio substituir o templo de Salomão, e o templo depois construído após o exílio, ele veio substituir. Nós temos, por exemplo, textos que nos lembram isso, como Mateus 27:40, João 2:19-22, em que Jesus diz claramente que ele veio substituir, quando ele diz: derribarei este templo e em 3 dias vou reconstruí-lo, e ele estava a falar dele próprio, não é? Do seu corpo, estava a falar da ressurreição também. Por isso Jesus apresenta-se como aquele que vai substituir o templo do Antigo Testamento. Temos também, mesmo de uma forma um bocadinho mais discreta, no Evangelho de Marcos, uma imagem que é transmitida que eu aprecio muito, que é o véu que se separa, que se rasga, para o Espírito Santo descer sobre forma de pomba sobre Jesus, e depois temos, no momento da morte de Jesus, o véu do templo que se rasga, o mesmo verbo que se rasga de alto e a baixo, não é? Tipo, mais uma vez, de uma forma bastante visual, para descrever esta substituição do templo por algo melhor, que é a ideia que depois também a Carta aos Hebreus também foca, de uma maneira bastante interessante também, mas que não temos tempo de estar aqui a explorar tudo. Então nós temos Jesus a substituir o templo, e nós temos depois, por outro lado, a noção de que é o povo de Deus que também substitui o templo. É muito o pensamento de Paulo nesse sentido, de Pedro também, em vários momentos. Só que vou dar uma referência em 1 de Coríntios 3:16-17, ele diz isso: vocês são o templo de Deus. Pedro também vai usar essa mesma imagem, e nós não encontramos em lado nenhum esta noção de que o edifício templo do Antigo Testamento é substituído por um novo edifício no Novo Testamento. Por isso é uma ideia completamente errada nós tentarmos assimilar os nossos edifícios de igreja com o templo do Antigo Testamento, e vai mesmo contra aquilo que Jesus gostava, não é? Naquele belo episódio em que Jesus encontra a mulher de Samaria, quando ela faz aquela pergunta: os nossos antepassados diziam que nós devíamos adorar neste monte, vocês os judeus dizem em Jerusalém, e Jerusalém não era a cidade que ela estava a fazer referência, era o templo. E a resposta de Jesus, eu acho que ela é muito importante, não é? Sem Nem dúvida. aqui, nem em Jerusalém, mas aquilo que o Pai procura é adoradores que o façam em espírito e em verdade.
mais uma vez a reforçar esta noção de que a noção de templo e edifício ia ser ultrapassada por aquilo que ele estava a instaurar. Por isso, nós tentarmos dizer que edifício, igreja igual a templo, acho que é das coisas mais mal informadas biblicamente que nós podemos dizer ou fazer. E depois eu acho engraçado, porque mesmo na tradição hebraica, tem um fenómeno muito engraçado. Não sei se vocês conhecem, isto é uma coisa que eu já conheço há algum tempo, mas não tenho propriamente a ocasião de falar nisso em muitas ocasiões, por isso vou aproveitar agora para falar. É, no Talmud chega a dado momento em que eles estão a falar de Yom Kippur, em que eles dizem que 40 anos antes da destruição do templo em Jerusalém, não é? Por isso mais ou menos na altura de Jesus, mais ano, menos ano, eles também não são muito precisos nas datas, mas que o templo deixa de funcionar, porque de alguma maneira ficou quebrado. Havia vários fenómenos sobrenaturais que habitualmente aconteciam, sobretudo no dia do Yom Kippur, e que por essa altura, não é? Mais ou menos na altura em que Jesus morreu, simplesmente deixou de funcionar. Eles dão alguns exemplos, por exemplo, o fio de lã escarlate que era usado para o bode expiatório no Yom Kippur, normalmente ele tornava-se branco, deixa de funcionar, e é interessante nós percebermos, não é, que mesmo numa tradição que não é cristã, que se tornou depois até bastante adversa ao cristianismo, não é? Mesmo eles reconhecem que houve algo que aconteceu, mais ou menos nessa altura, e que de alguma maneira mostrava a ineficácia do templo, não é? Ao contrário daquilo que tinha sido esperado. Claro que nós podemos sempre dizer, pronto, é só uma fonte histórica, não temos outras para comprovar isto, não temos é outros interessante. testemunhos, podemos sempre relativizar, não é? Mas não deixa de ser um facto muito interessante, tendo em conta que isto não são cristãos a dizer, está no Talmud, nós podemos ir verificar, e faz parte da tradição judaica, que não considera Jesus o Messias, não é? E acho que de Põe aí a alguma maneira... referência em rodapé, se faz favor. Posso dar, é o IOMA 39b, se vocês quiserem depois ir procurar. Porreiro. Numa tradução em inglês ou noutra língua que encontrem. Uhum. E eu acho que isto tudo mostra que realmente esta noção do culto de adoração a Deus reservado para um local específico, para um momento específico, acho que foi ultrapassado com aquilo que Jesus veio instaurar. A mim, eu até vou se calhar ir um bocadinho mais longe, e depois também vou dar ocasião ao Samuel também para colocar outras perguntas, não é? Que ele já que teve o trabalho de as preparar. Eu acho que é importante, mais uma vez, eu discordo um bocadinho com a explicação do que o Joca deu de santificado e dedicado, porque eu acho que a palavra é a mesma palavra usada para os dois. E eu vejo muito a santidade que nos fala na Bíblia, eu vejo muito nesta noção de dedicado, de ter um objetivo, ter um propósito. Mas numa coisa que eu acho que estou plenamente de acordo com ele é aquilo que nós precisamos de compreender é que o edifício da igreja tem que servir um objetivo e uma intenção que nós temos, que deve ser de levar Deus ou de aproximar as outras pessoas de Deus. E que isso, na imagem que nós damos, mesmo na arquitetura, mesmo no ambiente da igreja, se nós damos uma imagem de frieza, de distância, de isolamento e tudo mais, será que não é essa a imagem que as pessoas, quando entram, quando assistem, quando vivem na igreja, qualquer coisa, não é essa a imagem que elas vão colar a Deus? E eu, sinceramente, não é de toda a imagem que eu vejo de Deus na Bíblia. Por isso eu acredito que os locais que nós escolhemos para consagrar a este propósito devem ser à imagem desse Deus. É um Deus que gosta às vezes de barulho, que gosta de crianças a rir-se, que gosta de alegria, que gosta de festa. As minhas convocações sagradas, que eram sempre momentos de festa também tem momentos de calma, também tem momentos de silêncio, de introspeção, de ensino. E aquilo que eu se calhar gostaria de resumir é como uma casa, é como as nossas casas. Há momentos de alegria, há momentos de tristeza, há momentos de caos, há momentos de ordem, há momentos de regra, há momentos de liberdade,
mas sobretudo aquilo que nós vivemos nas nossas casas é uma experiência completa. E eu acho que a igreja também deve ser um reflexo disso, de uma experiência completa daquilo que é a experiência humana. Uhum. Deus não se encontra simplesmente em quatro paredes, por isso, se de alguma maneira nós temos a noção, ok, na igreja eu não posso fazer, mas em casa ou na rua já posso, se calhar nós vemos Deus de uma maneira que não é muito correta também. Porque Interessante. o mesmo Deus que está na igreja é o mesmo Deus que está na minha casa, é o mesmo Deus que está comigo na rua, é o mesmo Deus que está comigo em todo lado. Por isso, não é tanto fazer essa separação entre aquilo que eu posso ou não posso fazer dentro ou fora da igreja, é mais ter consciência daquilo que eu quero viver com Deus em todos os momentos. Uhum. Joca, muito Posso, brevemente. posso, sim, mas só para dizer o seguinte, eu acho que nós como adventistas temos supostamente a doutrina do santuário. Há certas coisas que nós não percebemos em relação à doutrina do santuário que eu acho que poderiam vir, calhavam mesmo bem percebermos no contexto desta discussão, não é? Por exemplo, o facto de que não há um jardim do Éden, há um jardim no Éden, certo? Portanto, no Éden, Deus plantou um jardim do lado oeste, ok? E lá colocou o homem. E quando o homem, digo homem com H grande, portanto, quando os humanos saem do jardim do Éden, vão para este, ok? E quando Deus acaba por estabelecer o santuário no deserto, aquilo que ele faz é, o santuário estava, portanto, a parede de trás da arca, digamos assim, no lugar santíssimo, era do lado oeste. Ou seja, quando as pessoas tinham que entrar no santuário, entravam de este para oeste. Ou seja, aquilo que Deus está a fazer no santuário, no deserto, é uma reversão daquilo que aconteceu em Gênesis 3, ok? E no fundo Deus está a dizer, sim, ok, eu quero estar no meio, quero viver no meio do vosso povo e eu quero que vocês venham ter comigo, ok? E claro, há toda uma série de camadas pelas quais vocês têm de passar. As pessoas, entre aspas, normais só podem entrar no pátio, só os sacerdotes podem entrar no lugar santo, só os sumos sacerdotes podem entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, mas há toda uma série de barreiras, não é? Há as barreiras que são quebradas para as pessoas se poderem aproximar de Deus, não é? Incluindo aquele momento icónico em que, quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga, não é? Passando a ideia de que agora a partir deste momento, já não há essa barreira. As pessoas têm uma possibilidade de se aproximarem de Deus muito mais, portanto, Deus está muito mais acessível do que estava até aquele momento. E depois, a partir desse momento, aquilo que nós vemos no restante do Novo Testamento é a ideia de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, é no nosso corpo que Deus habita, é no nosso coração, na nossa mente. Não há mais um lugar físico, como já disse o Roberto, não há mais um lugar físico onde Deus habite. E mesmo quando nós chegamos à Nova Jerusalém, quando lemos Apocalipse, o que é que diz no final do Apocalipse? Diz que na cidade não havia templo porque o templo era Deus, certo? Ou seja, Deus finalmente conseguiu reverter tudo aquilo que tinha acontecido desde o Jardim do Éden, já vive com a humanidade e por isso não há necessidade de haver um templo. Nós, como adventistas, que gostamos tanto de nos focar no santuário, talvez fosse interessante nós percebermos isso. Obrigado, Joca. Excelente ponto entre essas duas coisas. Tinha aqui uma pergunta para vos fazer, que é, como vocês acabaram de explicar, é tão claro que a igreja não é um templo e ainda assim nós encontramos nas nossas igrejas muitas pessoas que acreditam nisso. De onde é que terá vindo essa ideia? De onde é que vem a ideia que faz um adventista do sétimo dia que acredita, como disse o Joca, num templo celestial, que tem a Bíblia na mão, que está habituado a ler, que viu toda esta evolução de um templo em Jerusalém até o templo que eu sou e que o Espírito Santo habita, pelo menos esperemos, estamos todos a fazer figas para que sim. Porquê é que as pessoas acreditam nisso? Algum de vocês tem uma ideia que pudesse me dar aqui? Roberto? Eu não tenho uma ideia, eu tenho um palpite e partilho o meu palpite convosco.
Eu acho que, em parte, isto acho que é fruto da herança que nós trazemos quando nos tornamos adventistas. Acho que muito desta influência tem a ver com a influência da Igreja Católica, apesar de nós sermos uma igreja de origem protestante, e é isso que às vezes é muito delicado quando nós abordamos este e outros pontos da nossa igreja, não é? Porque nós habitualmente temos uma posição até bastante anti-Igreja Católica, mas isso não impede que em muitas coisas os imitemos em vários pontos. E isto também é verdade para muito das igrejas protestantes, sobretudo as tradicionais, não é? Por isso é que elas guardam, por exemplo, algumas delas, é verdade que elas já não têm o sacerdócio da mesma maneira que a Igreja Católica, mas mantêm muito dos rituais, da vestimenta, da maneira de pensar também e tudo mais. Isto de nós termos tradições que crescem connosco e que moldam a nossa maneira de pensar tem muito que se lhe diga. Por isso, em parte, eu acho que é derivado a isso. Este ênfase no local também tem outra razão de ser, na minha opinião, que é a tentativa de marcar aquilo que é comum mau, daquilo que é sagrado ou divino bom. Uhum. E eu acho que isso tem a ver com outra influência antiga, que tem a ver também com o pensamento grego que de alguma maneira influenciou a nossa mentalidade ocidental um bocadinho a todos os níveis, não é? Esta mentalidade de que coisas normais, banais, são de alguma maneira sujas, que são de alguma maneira menos nobres, menos importantes, que é paradoxal porque também está um bocado ao contrário, ao inverso daquilo que a Bíblia muitas vezes nos mostra, um Deus que se interessa por essas coisas, não é? Por isso é que nós temos às vezes o interesse de Deus por questões tão pequenas como, ok, se tu te casas com a tua esposa durante X tempo não precisas de ir ao serviço militar, só para dar um exemplo de como é que como Deus às vezes se interessa por essas questões pequenas. Por isso eu acho que isto muito é dessas influências, não é? Tipo a religião grega que também influenciou a filosofia grega. Eles tinham o hábito de ter grandes templos em que os deuses habitavam nesses templos. Também um bocadinho no Mediterrâneo, um bocado por todo o lado, havia esta noção das habitações como um lugar separado do resto da sociedade e do resto mesmo da polis, não é? Das cidades e de tudo mais. Eu acho o meu palpite, não é uma ideia, o meu palpite, a minha sugestão seria que isto é derivado dessas influências e de um ponto de vista talvez um bocado filosófico, a última que me veio agora à mente, que é esta tentativa incessante humana de querer colocar Deus numa caixa, de querer controlar Deus. Ok, eu dou-te importância em certas áreas da minha vida, em certos momentos, mas o resto é por minha conta. Eu faço o que quero, como eu quero, quando eu quero. Uhum. Eu acho que quanto mais nós caminhamos para uma noção em que realmente a minha vida é um ato de colaboração com Deus, mais essa fronteira entre o que é sagrado e o que é profano se esbate, porque depois tudo é sagrado, tudo é dedicado, tudo tem um propósito, não é? Claro que isto também pode ter um reverso da medalha quando existe uma má compreensão daquilo que Deus quer de mim, nesses momentos, não é? Lá está, Deus não se importa que eu ria, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu possa ter prazer, não quer dizer que eu tenha que viver uma vida das seta e tudo mais, mas seriam as minhas sugestões. Obrigado, Roberto. Vou fazer um pequeno comentário sobre aquilo que tu disseste e depois passar a última pergunta para o Joca. É interessante que a Igreja Católica é um templo, porque tem altar, tem sacerdote e tem sacrifício. Por isso o teu palpite tem toda a lógica. Lembro-me quando visitei Roma, que à beira do Coliseu tem o Fórum Romano e para quem for a Roma acho que é um must visitar, sobretudo se gostar de história. Se não gostar de história vai dizer mais ruínas. E é interessante que lá tem duas igrejas que para mim explicam bastante outra coisa que o Roberto disse e que ajudam-nos a compreender melhor este tema, que são duas igrejas católicas que estão construídas no Fórum, mas que ainda guardam a estrutura do edifício onde elas foram construídas anteriormente. Ou seja, a gente vê a igreja católica lá, típica, não é? Tipo, umas mais romanizadas, outras mais recentes,
e à volta vê-se ainda aqueles pilares típicos do clássico, não é? Porque foi usado aquela estrutura para construir a igreja. Ou seja, já no início da igreja cristã, quando ela se tornou igreja de Estado, quando saiu das sombras e começou a construir edifícios, estes edifícios são construídos onde já existiam templos pagãos e onde, como o Roberto disse bem, havia esta percepção de que Deus habitava lá dentro. Por isso, mesmo a influência católica que nós temos é uma influência que vem diretamente do paganismo, a ideia de que a divindade habita ali dentro e fala baixo porque isto aqui é perigoso, temos de ter cuidado aqui dentro. Ou seja, é bastante perverso que um adventista do sétimo dia em 2023 ou 2024, porque este episódio sairá em 2024, acredite em ideias que de cristãs e de bíblicas têm absolutamente zero. Nós temos que terminar o nosso episódio, mas tenho uma pergunta que agora vou lançá-la ao Joca, que tem a ver com a parte prática, não é? Porque se as pessoas estão a nos ouvir aqui, estão a dizer sim, vocês estão a falar de conceitos, mas de um ponto de vista prático, o que é que se pode e não se pode fazer dentro da igreja? Tinha aqui um exemplo que vos mandei, que é, pode-se fazer um torneio de FIFA no salão de culto, utilizando o projetor da igreja e as colunas? Mas queria aqui acrescentar uma coisa mais, Joca, porque também acho que é interessante nós falarmos disso aos nossos ouvintes, que é, há muita gente que não acredita que o edifício seja sagrado, mas acredita que quando os crentes estão dentro desse edifício, os crentes santificam o espaço, ok? As pessoas baseiam-se erradamente no versículo dos 2 ou 3, não é? Onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, eu estarei no meio deles. As pessoas que estão em casa TPC vão ver o contexto dessa frase, não tem nada a ver com a igreja, com o edifício, neste caso. O que é que tu responderias a esta pergunta, Joca? O que é que se pode fazer ou não na igreja e sim a presença do crente santifica o lugar ou então não tanto? Vamos por partes. Em relação à presença do crente, não é? O Roberto mencionou muito bem que a igreja, no contexto original, não significava de todo um edifício, mas sim o grupo de pessoas, não é? Portanto, isso é que é a igreja. Aliás, eclésia, não é? É engraçado nós nunca pensarmos nisso, mas é que significa para fora, certo? Por isso, estamos a falar de um edifício, a chamar igreja a um edifício, quando a palavra igreja significa pessoas que foram chamadas para virem para fora de alguma coisa, não é? Portanto, fica aí essa chega também. Mas não me parece, quer dizer, a minha perspectiva é, independentemente de serem 2, 3, 100, 20, eu tenho muito mais a ideia de que Deus vive connosco no nosso coração e na nossa mente, mais do que num edifício ou mesmo num grupo de pessoas, certo? E isso significa que a minha vida em si é uma vida passada junto de Deus. Não digo com isto que isso significa que eu agora só posso ouvir músicas cristãs, ou que só posso ler a Bíblia e não ler nenhum outro livro, ou que só posso. Não, de todo, mas a minha vida tem que ser orientada de alguma forma para a causa de Deus. Essa é a minha perspectiva. E por isso, estar em 2 ou 3, para mim, essa ideia não tem grande fundamento. Em relação ao FIFA, bem, em primeiro lugar, não façam um torneio de FIFA, façam um torneio de EAFC, não é? Porque agora, a partir deste ano, o nome já mudou e eu recomendo que utilizem a versão mais nova do jogo. Eh, Estamos a falar com o conhecedor aqui, é? Mas em relação, quer dizer, eu percebo que se calhar para muitos ouvintes em Portugal é uma ideia que até pode chocar bastante fazer um torneio de FIFA ou de IFC no edifício da igreja. Quanto mais noção de culto. Mas mesmo isso é uma questão cultural, quanto mais no salão de culto, sim, exatamente, não é? Portanto, não estou a falar no edifício da igreja, mas mais especificamente no salão de culto. Mas isso também é uma questão cultural. Eu trabalhei durante 1 ano e meio com uma igreja portuguesa em Inglaterra, ok? Eles não tinham edifício de igreja próprio. E porque não tinham um edifício próprio, eles alugavam uma sala que durante a semana creio que era uma escola, e que aos fins de semana estava aberto, portanto, era um centro da comunidade. E qualquer pessoa pode alugar a qualquer altura para qualquer tipo de atividades.
Ou seja, no mesmo edifício onde nós tínhamos a igreja o sábado de manhã, tínhamos o almoço, à hora do almoço, tínhamos a festa do Dia dos Namorados à noite, e por isso, lá está, no mesmo edifício fazíamos tudo isso. Porquê? Não porque o edifício seja em especial, mas porque o que quer que nós façamos como comunidade tem de ser feito de alguma forma, para a causa de Deus. E quer seja isso a adoração ao sábado de manhã, quer seja isso um torneio de FIFA porque a direção de jovens achou que se calhar daquela forma conseguia alcançar algumas pessoas que se calhar de outra forma não conseguiriam ser alcançadas, quer seja um seminário porque queremos falar sobre saúde, quer dizer, o que quer que seja, nós como comunidade é que estamos a dar, digamos assim, uma certa entoação às atividades, e as atividades que nós estamos a organizar estão a ser feitas para o avanço da causa de Deus. O edifício em si não me parece importante. Por isso, façam, no meu entender, se quiserem fazer um torneio de IFC, façam à vontade. E convidem-me. Obrigado, Joca. Queria que terminássemos com uma frase, um pensamento, uma espécie de um resumo da ideia. Peço-vos que respeitem a ideia de que é mesmo só uma frase. Roberto, como é que tu gostarias de terminar esta moagem do grão? Os espaços veiculam mensagens, por isso, qual é a mensagem que nós queremos transmitir acerca de Deus? Excelente, obrigado. Joca, o que é que tu gostarias de me dizer aqui para terminar esta moagem do grão? Para mim é reforçar mais uma vez que não há nada de especial acerca do espaço. Toda a nossa vida tem que ser guiada por Deus. Obrigado, Joca. Eu diria que Deus começou num templo de pedra, depois veio através de um ser humano e agora quer viver no meu coração. Nós devemos respeitar este processo de intimidade que Deus quer ter connosco. Foi a moagem do grão. Passo a palavra agora ao Joca. Obrigado, Samuel, pela moagem do grão. Vou deixar aqui só uma referência para um livrozinho, se vocês quiserem ler, relacionado com o tema que falamos hoje. O título é em inglês, eu acho que também é uma versão francesa, mas o título em inglês é God of No Fixed Address, From Altars to Sanctuaries, Temples to Houses, e o autor é o meu professor Jean-Claude Verrequia, em Newbold. Portanto, se quiserem ler um bocadinho mais sobre precisamente o Deus que muda de endereço, fica essa referência. Foi o nosso Café com Leite de hoje. Por favor, se gostaram, deixem-nos um like na plataforma em que estiverem a ouvir. Sigam-nos no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, e vemo-nos de novo em breve. Obrigado. Este Café com Leite foi moído no dia 3 de dezembro de 2023.